Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje com um tema muito importante, até comentei com a Joyce há poucos segundos, seria um tema bom para se fazer perguntas e respostas, né? Porque quem não quer saber sobre sono e sonhos? A gente que tem muita curiosidade sobre sonhos, né? Mas vamos viver a realidade. A realidade hoje é aqui estar junto com todos os meus amigos, minhas amigas. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Vamos ouvir hoje a Joyce e pedir à equipe espiritual que a acompanhe, a intua, para que ela possa nos trazer o melhor dos seus estudos. Fechemos então os nossos olhos. Elevemos nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, e façamos a prece ao qual nosso Mestre nos deixara como exemplo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus nos reunimos, mais uma vez, na casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, que sempre essa espiritualidade presente nos fortalece, nos intui, para que a gente possa seguir, então, em frente, nessa doutrina de luz. Bom, hoje nós vamos falar sobre sono, sobre sonho. E a gente passa assim, muito tempo, não é, da vida da gente dormindo. 1/3 da nossa vida, se nós dormirmos 8 horas por dia, né? E pode ser até mais, até menos, mas é mais ou menos isso. E aí, eu tenho uma irmã que é muito agitada, então ela não deixava a gente dormir, porque falava que ia perder tempo dormindo. Dormir é perder tempo. E será que a gente está perdendo tempo mesmo? Né? Os amigos espirituais, eles nos falam muito sobre o nosso repouso, sobre o nosso sono, e dão grande importância, não é, ao nosso sono físico. Até Emmanuel tem algumas preces no livro Deus Conosco, falando sobre o sono, preparando para o sono. E o livro dos Espíritos também tem um capítulo, número 8, só voltado para as explicações, perguntas sobre o sono, sobre o sonho. Né? E Kardec, ele começa, então, perguntando, uma pergunta muito interessante, de número 400, dizendo se o espírito encarnado permanece voluntariamente ao envoltório corporal. Quer dizer, se o espírito, se nós, que estamos vivos, gostamos de permanecer no corpo. E os espíritos respondem que, na verdade, seria como se perguntasse a uma pessoa presa, que estivesse no cárcere, se ele se alegra a ficar na prisão. Que o espírito, ele aspira à liberdade. E o sono é um momento de libertação do espírito. Não é? E aí, na pergunta 401, ele fala o seguinte: se durante o sono a alma repousa como o corpo,
E ele fala que o espírito jamais permanece inativo, permanece sem fazer nada ou repousando. Não é? Quando o corpo dorme, esses laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam. E ele sai, então, do corpo e vai para o mundo espiritual, vai para o espaço e entra em contato direto com os espíritos. Até, às vezes, visitando outros mundos. Não é? É um mecanismo semelhante ao da morte física. Então, ao nosso desencarne, nós também deixamos o corpo, vamos para o mundo espiritual. Então, é como se a gente treinasse todo dia para morrer, para entrar no mundo espiritual. À noite nós morremos e quando acordamos é como se a gente estivesse nascido de novo. Então, a espiritualidade nos fala que nós não devemos, então, ter medo da morte. Mas há pessoas, não é, que não cuidam do lado espiritual. E nem sempre está à mercê e à disposição ou em sintonia para estar com os espíritos mais evoluídos, para aprender, para se instruir, para conversar com os espíritos elevados ou para trabalhar no mundo espiritual. Né? Muitas vezes nós estamos mais ligados às coisas da matéria e mal saímos ali de perto do nosso corpo. E os sonhos que nós temos passam a ser, assim, tormentosos, né? Então, o sono, ele repõe as nossas forças e o espírito vai se fortalecer, né, no plano espiritual, junto com outros que são entes queridos. Nós, quando dormimos, a nossa percepção fica mais alterada. Então, nós conseguimos ver algumas coisas do passado, podemos ter alguma previsão do futuro, se for permitido, não é? E os espíritos nos falam que é uma porta que Deus abriu para que a gente encontre com aqueles que a gente ama. E isso representa um grande consolo para nós, porque a saudade daqueles que partiram é imensa, e isso nos conforta, esse encontro, né? Eu lembro bem que eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos, e por volta dos 12 anos, mais ou menos, eu estava dormindo, sonhei que ela chegou, sentou na minha cama, e o colchão abaixou, né? E naquela época eu fazia natação no Clube Corinthians, né? Quem é mais antigo lembra desse clube. E não se tinha muito cuidado naquela época, né? Então o meu ouvido devia estar cheio de água, porque eu lembro que ela sentou na cama, mexeu no meu ouvido, e no outro dia o meu travesseiro estava ensopado de água. Foi um sonho real em que eu me encontrei com ela. E assim começou, não é, a minha mediunidade, através do sonho, desse encontro, que a gente foi procurar saber o que era. Bom, mas também há muitas mães que são levadas para encontrar os seus filhos desencarnados, principalmente quando eles são pequenos. Então, no plano espiritual, tem a mãe espiritual, aquela que cuida, né? Aquela que é ligada aos cuidados de enfermagem. E durante a noite, a mãe, quando o corpo repousa, ela se transfere para junto do seu filho, para cuidar e ajudá-lo nessa fase de adaptação.
pela qual ele tem que passar, ou para retornar, não é, ao mundo físico, ou para dar um outro destino. Geralmente, quando ocorrem abortos espontâneos, essas crianças voltam também para a mesma mãe. A tendência é essa, é de voltar. Então, muitos de nós que aqui estamos, somos trazidos para o centro espírita durante o sono. Participamos de reuniões, muitas vezes recebemos cura, não é? E os sonhos, eles se constituem de lembranças, não é? Que nós temos das nossas vivências no mundo espiritual. Mas nós não encontramos também só entes queridos. Nós também encontramos os nossos desafetos. Quantas vezes estamos magoados e sonhamos que estamos brigando com aquela pessoa, não é? Então, os espíritos nos aconselham que nós peçamos, não é, durante a noite, um pouco antes de dormir, para que aquela pessoa possa vir em sonho, para que a gente possa perdoar e ser perdoado. Não é? Porque há casos de perdão que nós só fazemos no plano espiritual durante o sono. Por impedimentos, por exemplo, até naturais. Às vezes a pessoa mudou, às vezes não tem como, ela não quer a nossa presença. E às vezes nós lesamos aquela pessoa e precisamos, então, limpar essa mágoa, essa culpa que nós possamos ter. Não é? E não é rápido, é muito demorado, às vezes, conseguir perdoar e ser perdoado. Então, nós deveremos, então, várias vezes durante o nosso sono, um pouco antes, pedir para que aquela pessoa seja trazida até nós. Então, o livro Libertação, de André Luiz, ele mostra bem isso, o perdão, né? Ele reúne algumas pessoas, alguns espíritos e algumas pessoas encarnadas durante o sono, fazem uma reunião para que possam se perdoar, mas não só perdoar, como também planejar a reparação. Porque o perdão e o arrependimento são os primeiros passos. Não é? Nós precisamos, então, reparar. Só assim nós ficaremos livres, não é, da dívida. Mas há pessoas que falam que não sonham, não se lembram de nada, não foram para lugar nenhum. Mas todos nós sonhamos. Todos nós. O que acontece é que muitas vezes nós não nos lembramos, porque a matéria do corpo é pesada. E quem recebe essas informações, essas vivências, é o espírito. O corpo não recebe. Então, quando nós voltamos, não nos lembramos. Às vezes até sonhos importantes, que nós sabemos que são importantes. Não é? E nós não conseguimos lembrar. Então, os espíritos nos aconselham até escrever, anotar, não é? Logo no primeiro momento, aquilo que nós sonhamos, porque depois nós vamos esquecendo no decorrer do dia. Mas mesmo que a gente esqueça, não é? Os espíritos nos falam que essas lembranças ficam arquivadas na nossa mente e que ela vai aflorar quando a gente precisar, em forma de inspiração, em forma de intuição. Nós iremos ter essa lembrança, né, e usar essas orientações desse sonho importante,
não é, que nós tivemos. Então, nós temos, na verdade, 3 tipos de sonhos. Né? Nós temos os sonhos fisiológicos, psicológicos e os espirituais. Os físicos, os fisiológicos, se referem ao nosso corpo. Então, a nossa mente vai mostrar, às vezes, um desejo reprimido. Por exemplo, quando a gente está de dieta, nós sonhamos, então, com comida. Estamos parando de fumar ou de beber, sonhamos com cigarro, que estamos fumando. Ou, por exemplo, estamos procurando uma coberta. Sonhamos isso porque nós estamos passando frio e estamos descobertos, né? Também temos os sonhos digestivos. Então, nós comemos algo muito pesado, vamos ter pesadelos. Mas, segundo Divaldo Pereira Franco, ele diz que nós podemos reprogramar a nossa mente para não termos o pesadelo. Então, estamos sonhando, acordamos no meio da noite, aflitos, né? E aí, então, a gente vai dar uma solução para aquilo, para que a gente possa, então, dormir, às vezes até tornarmos a sonhar. Podemos até lembrar disso, mas de uma maneira, então, diferente. Não é? Então, nós temos também os sonhos psicológicos, que eles se referem às nossas preocupações. Então, nos preocupamos com o trabalho. Dormimos e sonhamos a noite inteira que estamos trabalhando. Né? Ou estamos preocupados em pegar um transporte, um avião, e sonhamos que estamos perdendo o voo. Né? Se refere às nossas preocupações. Lembro que certa vez, alguns anos atrás, a gente ia receber um palestrante, o Júnior, lá do nosso lar, e eu quase não o conhecia e estava preocupada, né, em recebê-lo bem, é uma pessoa sensacional. E aí, eu sonhei que eu estava vindo para o centro e eu estava descalça. Andava a Avenida do Estado inteirinha descalça, olhava para o meu pé, estava descalça. Foi a maior aflição, mas por causa da preocupação, não é, de estar apenas a preocupação. Né? E nós temos, então, os sonhos espirituais, que é o que mais nos interessa, porque nós, quanto espíritas, sabemos, não é, da importância que temos diante de estar no plano espiritual, de estarmos com os espíritos. Então, os sonhos espirituais são os sonhos que temos sensações. São sonhos que são mais claros, mais nítidos, são sonhos coloridos. Os sonhos psicológicos são sonhos em preto e branco, se formos reparar. Né? Os sonhos espirituais são coloridos e de sensações. Nós sonhamos que estamos pegando a pessoa, às vezes sentimos o cheiro da pessoa, às vezes conversamos telepaticamente, só através do pensamento. Então, são sonhos espirituais. Né? E certa vez também eu sonhei com meu pai, logo que ele tinha acabado de desencarnar. E a gente acha que, por ser espírita, a gente vai administrar a nossa perda melhor. Em certa parte, sim. Né? Mas, enquanto eu estava acordada, em vigília, eu me mantinha mais em prece, mais calma. Mas, quando eu sonhava, e isso aconteceu várias vezes, que eu sonhava com ele, eu agarrava, eu me desesperava, eu chorava. Então, chegou num ponto que, por amor a ele, eu pedi para não sonhar mais com ele.
porque eu estava atrapalhando ele na espiritualidade. Ele estava acabando de se adaptar no mundo espiritual, né? Mas eu sentia plenamente eu pegar, aquela sensação física. Então, são sonhos espirituais. Então, muitas vezes, nós falamos, queria sonhar com a minha mãe que morreu, com meu pai que morreu, com o irmão. Mas nem sempre nós estamos em condições emocionais de encontrarmos com eles, ou talvez até de lembrarmos. Às vezes encontramos, mas não lembramos para o nosso próprio bem, não é? Então podemos até pedir para encontrar, principalmente quando faz assim uns 2 anos de desencarnado, não é? Que o espírito já está em melhor condição. Mas também pedirmos que a gente tenha uma estrutura emocional para poder encontrar com eles. Então, quando nós estamos sonhando que estamos caindo, se refere a um complexo de culpa que nós temos, que está lá guardadinho. E quando nós estamos sonhando que estamos voando, é porque nós estamos em viagem astral. Há algumas pessoas que fazem a viagem astral, né? São pessoas que são dotadas de uma mediunidade especial. Os espíritos vêm buscá-lo e os levam para o plano espiritual, para trabalhar, para participar de uma ajuda a alguém, ou de uma cura, ou de uma cirurgia, enfim. É uma viagem astral, né? Então, nós temos, às vezes, os sonhos que se repetem, não é? E se repetem, são os arquétipos que o Jung fala, né? São traumas que estão ali no nosso inconsciente e que muitas vezes aflora para que possa fazer a limpeza, né, do nosso inconsciente. E isso é muito bom. Há antidepressivos que fazem isso, às vezes até a pessoa sonhar muito ou ter pesadelo. E nós também temos um floral de Bach que ele faz isso. Faz a pessoa sonhar mais para limpar os traumas. Às vezes traumas que nós tivemos até no útero, né? Então, nós temos também os sonhos que são simbólicos, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que sonham, tem uma pessoa em especial, que quando ela sonha com festa, morre alguém. Mas é um símbolo para a mente dela. Não quer dizer que nós também vamos ter o mesmo símbolo em nossa mente, né? Às vezes para nós é outra coisa. Às vezes alguém sonha, por exemplo, com frutas, com comidas, né? Representando uma fartura, né? O Valdecir sonhou com alguma coisa aí, com dinheiro, que ele estava até dando dinheiro aqui para o centro, olha, cesta básica e tudo, né? Tomara que dê certo esse sonho. Mas para cada um tem um símbolo, não é? E isso é individual. Nem sempre nós temos os sonhos assim de premonição, aqueles sonhos que vão dar certo, ou que vai acontecer, não é? Muitas vezes são símbolos mesmo, são fantasias, são desejos que nós temos que estão ali reprimidos, mas o presidente Lincoln dos Estados Unidos teve um sonho de premonição. Ele sonhou que ele estava num velório na Casa Branca e que ele perguntou para um guarda quem que estava sendo velado, quem tinha morrido. E o guarda falou que era o presidente que tinha sido assassinado. Quando ele acordou de manhã, ele permaneceu com essa lembrança, e quando foi à tarde, realmente ele foi
assassinado. Ele entrou em contato, na verdade, com a tela mental daquele que estava planejando o crime. Às vezes isso acontece, né? A gente consegue perceber, não é, no inconsciente ali, coletivo, ou entrar em sintonia com a pessoa e consegue perceber durante o sono. Às vezes eu até ensino o pessoal que vai fazer vestibular ou prova, que quando dá uns 3 meses antes, a prova está pronta. Então, um pouco antes de dormir, a pessoa pode ir, não é, até essa prova e perceber o que vai cair. Não é? Isso vem de forma intuitiva naquilo que ela precisa estudar. E às vezes cai aquilo que ela estudou de última hora até. Acontece muito. Mas a Bíblia está cheia de sonhos que são proféticos, não é? E também de pessoas dotadas de mediunidade de sonhos. E nós temos o caso de José, pai de Jesus. Admiro muito, né? Porque José não é um espírito assim que é muito lembrado, né? Mas ele foi essencial ali para a vinda de Jesus. E ele teve um sonho com o anjo Gabriel, que era o seu protetor, dizendo para ele: José, filho de Davi, não tenha medo de tomar como esposa Maria, porque aquele que está em seu seio veio do Espírito Santo. José planejava deixar Maria, para que o seu nome não fosse manchado, né? Porque ela tinha engravidado e eles não estavam juntos, e naquela época não podia. Se casava, ficava um tempo distante, né? Mas aí ele, ao acordar, ele obedeceu o anjo e trouxe Maria para casa, para sua casa, né? Então foi um sonho que mudou completamente ali a história, a nossa história, né? Para que Jesus viesse. Mas nós temos também, entre os profetas judeus, né, um sonho que foi de um faraó do Egito, que acabou salvando ali todo o Egito de uma grande fome, pelo qual eles passaram. Então, esse faraó do Egito, ele teve um sonho, e os magos não puderam explicar, ninguém podia explicar. Ele então chamou José do Egito, que ficou conhecido como José do Egito, que estava preso. Então José se apresentou a ele, e ele disse que havia tido um sonho e que tinha ouvido falar que José decifrava sonhos. Então José falou: não, isso não depende de mim, mas Deus vai enviar uma resposta. E ele contou então o sonho, que ele estava em pé, perto do Nilo, e do rio saíram 7 vacas gordas e bonitas, né? Mas logo depois saiu do mesmo Nilo 7 vacas muito magras, raquíticas, e comeram essas vacas gordas. E ele acordou, mas depois ele também sonhou com as espigas de cereal, 7 espigas muito bonitas no mesmo pé, e que havia brotado também no mesmo pé 7 espigas mirradas, que comeram as 7 espigas boas. Então José disse o seguinte: você teve um sonho só, é o mesmo sonho. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas se referem a 7 anos de fartura que o Egito irá passar. Depois virá 7 anos de fome. Vai ser uma fome tão grande
que os anos de fartura vão ficar esquecidos. Então, o faraó deve arrumar um homem sábio para que reserve, nesses 7 anos de fartura, 1/5 da colheita do trigo, para passar os outros 7 anos. E o faraó, então, chamou ele, colocou ele no comando do Egito. E foi assim que aconteceu. Ele, durante os 7 anos, ele guardou o trigo em celeiros, e quando veio a fome, ele abriu os celeiros e vendeu o trigo para todos aqueles que buscavam de todas as terras ali, porque a fome era grande, né? José de Egito não era tão bonzinho, não, né? Ele acabou ficando com todo o poder, mas ele teve esse mérito aí, não é? Porque realmente a fome foi grande. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, que era instrutor de André Luiz, né? É um livro que André Luiz escreveu através da psicografia do Chico Xavier. E Alexandre avisa André Luiz que vai fazer uma palestra no plano espiritual, né? E aí foram levados muitos encarnados para ouvir essa palestra, né? Sobre mediunidade. Ele falou sobre mediunidade. E aí André Luiz perguntou para ele depois, mas todos vão lembrar desse sonho, né, desse estudo, dessa reunião de estudo? Ele falou assim, olha, o registro dessas lembranças vai depender de cada um. Tem alguns que são mais lúcidos, lembram mais, outros não. Mas, de qualquer forma, o benefício não se perde. Eles vão lembrar, eles vão acordar com as ideias mais claras, vai ficar esse ensinamento no arquivo mental, né? Então, eles vão, de alguma forma, saber, né? Então, certa vez também, olha que impressionante, Chico Xavier foi avisado por Emmanuel que ele ia ser levado durante o sono para um trabalho no plano espiritual. Precisavam de um médium que psicografasse. E havia uma mãe que estava ali desesperada. Então, ele ia psicografar a carta do filho desencarnado. Só que essa mãe também era desencarnada. Então, eles montaram no plano espiritual uma reunião entre os dois planos. A gente acha que a reunião é só aqui, né? A reunião mediúnica é só aqui. Mas no plano espiritual também tem, né, reuniões mediúnicas. Mas nós temos também que analisar que há sonhos que são de perturbação espiritual. Muitas vezes somos assediados enquanto dormimos, né? Obsediados, tem obsessões, mesmo no plano espiritual, durante o nosso sono físico. Então, nós precisamos ter, assim, um bom senso muito grande na hora de analisar o nosso sonho. Certa vez eu recebi aqui um casal, não é, que aconteceu o seguinte, ele teve um sonho que a mulher dele estava traindo ele. Tá? Ele acordou e passou em frente do mercado, quem ele viu lá? A mulher conversando com o rapaz. Não tinha nada a ver, mas ele já botou na cabeça que o sonho dele era verdadeiro, que ela estava traindo, e aquilo virou um inferno na vida deles. E nós fizemos, então, um trabalho, né, de desobsessão das nossas reuniões de terça-feira. Esse espírito
que estava assediando, que era um inimigo espiritual, foi doutrinado, foi encaminhado, e aí ele foi mesmo caindo em si e chegando à conclusão da verdade, que aquele sonho era um sonho de perturbação. Então, nós temos também que ter muito cuidado, por isso que os espíritos nos falam que devemos preparar para dormir. Não é? Que nós não podemos dormir de qualquer jeito, sem um preparo, sem uma prece. Que nós, assim, devemos desligar a televisão algum tempo antes, para não termos aquele impacto, né, das imagens, às vezes de um filme mais violento ou mais impactante. Devemos também desligar os celulares, não é? Por causa dos estímulos, que não ajudam na qualidade do sono, a não ser que você vá assistir uma palestra ou fazer uma oração, né, que nós temos online, mas evitar isso, fazer um outro tipo de leitura. E no final do Evangelho, tem uma prece que é para o momento de dormir, para que a gente peça proteção. Às vezes nós acordamos, não é? De repente, estamos sonhando, tendo um pesadelo, acordamos de repente. Mas é sinal que o nosso anjo guardião nos trouxe de volta para o corpo. Às vezes levamos até um tranco, um susto. Mas o nosso anjo de guarda, que viu a nossa aflição durante o sonho, nos trouxe. E também, às vezes, nós temos sonhos que nós enfrentamos. Enfrentamos alguém que está nos perseguindo, alguém que nos está roubando. Mas a nossa coragem não se deve a nós, tá? Se deve ao Espírito guardião que está nos protegendo também. Então, nós ficamos com valentia, mas porque estamos acompanhados. Nós só não vimos esse Espírito que está ajudando. Então, nós devemos aprender, não é, a dormir, pedir para que a gente vá num local mais de paz, mais de aprendizado, às vezes até ser útil, não é, no mundo espiritual, para que a gente possa acordar, então, com energias novas, não é, mais fortalecido e com esperança para enfrentar, não é, a nossa luta do dia a dia. Então, que vocês possam ter recolhido alguma coisa que a gente trouxe aqui, não é? Mas fica também o livro dos Espíritos, não é? Que nos traz os ensinamentos sobre o sono, sobre o sonho, e muitos também dos livros de André Luiz. Então, muita paz a todos. Nós vamos fazer a nossa prece agora, pedindo que todos fechem os olhos, que possamos visualizar a figura meiga de Jesus e do seu discípulo amado, daquele que foi fiel até o fim, daquele que retornou à terra, numa cidade pequenininha de Assis, trabalhando pelo Mestre e por amor a todos aqueles que necessitam. Nós pedimos também o auxílio de Francisco de Assis, da equipe espiritual desta casa, para que proteja e ampare cada um que aqui se encontra, e também os lares daqueles que nos assistem, que possam receber também os fluidos e a prece. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja desespero. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. E onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja.